A gente sabe, como você falou, que os tratamentos para as condições, eles evoluíram bastante. Então, a chance de você morrer num infarto agudo do miocárdio há 50 anos atrás era muito maior do que hoje. Hoje você tem mais tratamentos, você tem um acesso mais rápido ao serviço de saúde. Então, isso faz com que as pessoas vivam mais, logicamente. Mas você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante e também tem muito a ver com essa nova empreitada sobre o que a Outlive tem trazido, que é sobreviver melhor, né? Acho que as pessoas falam muito em viver mais, em produzir mais, em entregar mais, mas a pessoa esquece sobreviver melhor. E viver melhor não é aquela demagogia de eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer o que eu quero fazer, não necessariamente isso. Eu acho que é realmente ter uma qualidade de vida melhor. A gente sabe que aí as pessoas chegam aos seus 50, 60 anos e não conseguem, por exemplo, carregar o seu neto, não conseguem jogar uma bola, não conseguem fazer as atividades que eram normais antigamente para as pessoas e que hoje em dia acabam limitando o seu dia a dia, suas atividades. O que você acha que mais influencia nessa parte do viver melhor? O que a gente pode fazer, por exemplo, para viver melhor, além de viver mais? Eu acho que é interessante porque muitas das coisas que a gente pode fazer para viver melhor, e aí quando a gente fala de viver melhor, é importante dizer que a gente começa a entrar num campo um pouco mais subjetivo, porque o que pode ser melhor para você não é melhor para mim, mas Exato. ao mesmo tempo, nenhum de nós dois quer ter depressão. Então, é mais subjetivo, mas não é 100% subjetivo, como muita gente quer parecer falar. Mas muitas das coisas que a gente vai fazer para viver melhor, para fazer isso que você falou, ter mais condição física, por exemplo, ao longo da velhice, né? Ser uma pessoa mais independente, por exemplo, depender menos de remédios, sejam remédios psiquiátricos, sejam remédios para pressão, para o diabetes, etc. Até porque muitos remédios, se não todos os remédios, trazem consigo também possíveis efeitos colaterais, mas a grande maioria das coisas que você vai fazer para viver melhor também são as coisas que você vai fazer para viver mais. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. E quando a gente olha, se a gente for pensar, por exemplo, cara, para você, o que você pode fazer para viver mais? Vamos começar pelo viver mais. Se a gente vai pensar em viver mais, a gente tem que começar a olhar para as doenças que mais matam as pessoas. Porque se você não tiver as doenças que te matam, você provavelmente vai viver mais. Então, Perfeito. quais são as doenças mais comuns? Infarto. Normalmente é a doença campeã, na maioria das populações, pelo menos. O AVC também, né, o derrame, o acidente vascular cerebral é uma das causas principais de mortalidade, além do câncer. Digamos que essas são as três principais, e aí a gente está falando, claro, de adultos mais velhos, né? Se a gente for falar de jovens, existem outras causas, como os acidentes, etc. Mas essas doenças, cânceres, infarto, AVC, quais são as coisas que você pode fazer, pelo menos do ponto de vista preventivo, aí não estou falando de tratamento, para reduzir sua chance de ter um infarto, por exemplo? Se você tiver uma vida ativa, ou seja, se você não for sedentário, se você tiver uma boa alimentação, se você dormir bem, isso é um ponto muito subestimado, inclusive, pelas pessoas, né? Que é mais um problema, digamos assim, da modernidade. As pessoas dormem cada vez pior. As pessoas têm muito estímulo hoje em dia. As pessoas estão sempre com o celular na mão. Então, se você se alimentar melhor, se você tiver uma vida ativa, se você dormir bem, e se você não tiver nenhum vício em substâncias, que é outro problema, claro, um problema que sempre existiu ao longo da humanidade, mas que atualmente, pelo menos, parece ser um problema maior. E aí eu tô falando das drogas tanto lícitas quanto ilícitas, né? Álcool, tabaco e todas as drogas ilícitas aí que a gente tem por aí. Mas se você seguir essas 4 coisas, além de você seguir os programas de prevenção específicos que a medicina nos trouxe, e aí vamos falar de coisas boas também da modernidade, né? Sim. Então, por exemplo, hoje você pode fazer uma colonoscopia quando você tiver seus 45, 50, 55 anos, e aí você provavelmente não vai falecer de um câncer de cólon, porque você vai conseguir diagnosticar ele antes. Ou você vai conseguir diagnosticar um adenoma antes dele virar câncer, ou você vai diagnosticar um câncer muito precoce, e você provavelmente não vai falecer dele. Então, se você seguir as recomendações médicas de prevenção, que existem várias, eu citei aqui a do câncer de cólon, mas existem outras também. Se você se alimentar bem, se você tiver uma rotina de atividades físicas, se você não for uma pessoa sedentária, se você dormir bem, e se você não tiver nenhum problema de vício com substâncias, provavelmente você vai ter uma vida melhor e ao mesmo tempo você vai viver mais. Perfeito.
É interessante, até porque a gente sabe, por exemplo, que a maior parte das doenças que a gente tem hoje, elas têm algum cunho genético, né? Existe ali uma carga genética envolvida que faz com que um indivíduo ou outro tenha uma predisposição maior a desenvolver talvez um infarto agudo do miocárdio, uma doença cerebrovascular, que são esses grandes grupos, né, que a gente tem de doenças que causam a morte, além, é lógico, do câncer, né, que tem muito disso envolvido. Mas dá para perceber que praticamente tudo que você falou são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Existe aquela célebre frase que tome cuidado com aquilo que você faz todos os dias, né? Então, a criação de um bom hábito, de bons hábitos, eu acho que é uma pedra fundamental para que a gente consiga viver melhor, viver mais. No que você acha que, por exemplo, a gente consegue influenciar as pessoas? Porque todo mundo sabe que você tem que comer melhor, que você tem que dormir melhor, que você tem que se praticar exercício. Por que você acha que a maior parte da população não faz isso? Aí a gente está entrando numa questão mais profunda da natureza humana, né? Na verdade, e aí traçando de novo um paralelo com a Aristo, né? Que é a nossa empresa de preparação para a prova de residência médica. Pensa só, um aluno que está estudando para um concurso, para uma prova que é concorrida. Às vezes o aluno não sabe exatamente como ele tem que estudar, né? Ele não sabe se ele tem que revisar várias vezes o mesmo conteúdo, se ele tem que priorizar alguma coisa. Ele pode ter dúvidas ali em como ele vai estudar. Mas uma coisa ele sabe e ele tem certeza, que ele precisa estudar. De preferência todos os dias ou quase todos os dias. Sim. E mesmo assim é difícil, né? Pô, é difícil. O cara sabe que precisa estudar quase todos os dias, mas às vezes ele não consegue estudar quase todos os dias. Da mesma forma, eu, você, qualquer pessoa sabe que tem que se alimentar bem. Às vezes a pessoa até tem dúvidas. O que é se alimentar bem? Pô, será que carne faz bem? Será que carne faz mal? Será que o ovo faz bem, faz mal? Mas, cara, a maioria das coisas ela sabe, né? Ela sabe que ficar comendo doce todo dia é ruim. Uhum. Ela sabe que ela não deve ficar tomando refrigerante. Ela sabe que o sedentarismo é ruim. Ela pode ter dúvida, cara, como que eu me exercito? Será que eu tenho que fazer um exercício anaeróbio? Será que eu tenho que correr? Será que eu tenho que caminhar? Enfim, ela pode ter algumas dúvidas do detalhe, mas o principal ela sabe que ela tem que fazer. E aí, você perguntou qual que é o grande desafio. Eu acho que o grande desafio aqui é você trocar o curto prazo pelo longo prazo. Então, às vezes, você vai comer um doce, cara, o doce no curto prazo é muito bom, né? Uhum. Eu acho que quase todos os seres humanos sentem prazer, liberam endorfina, liberam dopamina ao comer um doce. Sim. Então, você vai, na verdade, vai trocar essa sensação boa do curto prazo pela sensação melhor ainda do longo prazo de você estar saudável. E é exatamente a mesma coisa na hora de estudar. Cara, às vezes você quer, sei lá, assistir uma série, assistir um filme, você quer fazer outra coisa, você não quer estudar naquele momento, você quer dormir, que é um grande problema ali pro médico, pro estudante de medicina, o cara tá cansado, ele quer dormir. E, na verdade, cara, no curto prazo, para ele, vai ser melhor ver a série, ele vai sentir mais prazer. Só que no longo prazo, ele ser aprovado no concurso que ele queria, vai trazer um prazer ainda maior. Então, esse é o grande desafio da saúde, e é por isso, inclusive, que as pessoas preferem remédio, que é uma coisa que a gente não citou aqui. Às vezes, cara, e eu não tô dizendo que os remédios são ruins, tá? A gente não vai aqui falar que a medicina é só natural. Não, a gente sabe que os remédios, eles são muito importantes e eles mudam o curso da saúde e da vida de muitas pessoas. Só que nem todo caso precisa de remédio. Isso é muito importante. Uhum. E o remédio não vai substituir. As pessoas acham que vai existir uma pílula que vai fazer, por exemplo, exercício físico por ela. Pô, não, eu não preciso fazer exercício físico porque eu já tô tomando remédio tal. Ou eu não preciso melhorar minha alimentação porque eu já tô tomando, por exemplo, o Ozempic, né? Que tá tão em voga. E, na verdade, você não vai substituir uma coisa pela outra. Você pode, cara, se você tiver indicação, você vai usar o Ozempic, que é um grande remédio, que é um remédio novo, e inclusive a gente pode criar depois conteúdo sobre ele. Mas, cara, ele não é uma pílula mágica. Isso é importante. E nada vai substituir, de fato, a criação do hábito. E aí você falou, cara, como que a gente consegue ajudar? Isso é muito difícil, tá? Porque, como eu falei, envolve essa troca do prazer imediato pelo seu longo prazo, então por um benefício de longo prazo que você não consegue enxergar no momento. E isso não é fácil em nenhum aspecto da nossa vida. Eu poderia citar, por exemplo, o aspecto financeiro também. Sim. Cara, você gastar o seu dinheiro agora, sei lá, você comprar uma passagem para você fazer uma grande viagem, cara, é muito bom no curto prazo. Mas se você não puder gastar esse dinheiro, vai ser muito ruim, porque depois você vai ficar endividado. Perfeito. Depois você não vai ter dinheiro para outras coisas. Isso é muito complicado, mas eu acho que vamos falar pelo começo de tudo. O começo de tudo significa você, na verdade, consiste em você criar uma priorização na sua vida. E eu diria que se você perguntar para qualquer pessoa, cara, quais são as grandes prioridades na sua vida?
todo mundo vai colocar a saúde entre as grandes prioridades. Uhum. Quando eu vou, sei lá, se hoje fosse seu aniversário, Jorge, eu falaria parabéns, Jorge, desejo pra você muita saúde e muito sucesso. Exato. Normalmente a saúde vem inclusive em primeiro lugar, ou pelo menos deveria vir em primeiro lugar. Uhum. Então todo mundo sabe o quão importante é a saúde, até porque se você não tem saúde, você não consegue aproveitar o seu dinheiro, se você tiver dinheiro. Você não consegue aproveitar nem a sua família, cara. Se você tiver uma família, se você tiver grandes relacionamentos. Então a saúde deveria ser primeiro lugar. E é um pouco também do que a gente quer fazer aqui, né, Jorge? Porque ao criar um conteúdo toda semana, sempre vídeos no YouTube, é um momento da pessoa assistir e relembrar um pouquinho disso, cara. Porra, a saúde é importante. Eu fico vendo aqui, sei lá, conteúdo de fofoca, conteúdo de futebol, conteúdo de qualquer coisa, que às vezes são legais, beleza, mas a saúde é a prioridade, e se a pessoa não tiver isso bem claro na cabeça dela, vai ser muito difícil ela fazer essa troca do curto prazo, do prazer imediato, pelo benefício que vai vir só lá na frente.